Oi, amigos, que bom tê-los aqui novamente conosco, que Deus continue abençoando a sua vida. Faça o pedido de sempre, deixe o seu like, faça também a sua inscrição no canal, caso você ainda não tenha feito. Amigo, Deus tem conduzido dia após dia a vida de cada um de nós. Fico feliz em receber a resposta de alguns irmãos dizendo: pastor, obrigado porque vocês têm orado por nós e Deus nos agraciou, Deus nos abençoou e Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém por isso. É bom saber que Deus tem ouvido a nossa oração. Um outro detalhe também, irmãos, aos poucos nós temos estudado a Bíblia, temos usado esse canal com esse fim. Então eu peço a você também que divulgue esse canal para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a palavra de Deus, amém? Quero estudar com vocês hoje o livro de Gênesis, o capítulo 1, o capítulo 2, apresentar, quem sabe, alguns detalhes a respeito deste livro que tem extrema importância para cada um de nós. Gostaria você de estudar um pouco melhor esse tema? Aceita o desafio? Então, vem comigo! Livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse ponto final aqui, ele não está aqui sem razão. Não é apenas para ter o entendimento melhor do português ou da leitura. Ele tem um objetivo. Existe aqui uma briga teológica muito grande, como a teoria do intervalo. Deus cria a terra, Deus cria os céus, e agora ele tem um tempo de espera para criar então as coisas dentro desta terra, dentro deste mundo. Mas eu não quero entrar nessa questão porque o nome já diz tudo, teoria do intervalo. Mas é interessante que Deus começa dizendo, no princípio. Essa palavra princípio, ela vem do hebraico bereshit, que significa início, princípio, quando tudo começou. Mas sabe o que é interessante? A palavra bereshit, ela tem uma raiz, que no hebraico é chamado de tronco verbal. E o tronco verbal de bereshit é rosh. Rosh é traduzido como cabeça. Sabe o que esse texto me mostra? Então, que uma das melhores traduções para ele seria: na cabeça de Deus estavam os céus e a terra. Isso nos mostra que houve um planejamento. Essa terra foi planejada. Ela não veio de um mero acaso, de um acidente cósmico. Amigos, eu não tenho fé suficiente para acreditar na evolução. Eu confesso a vocês que falta fé para crer na evolução. Porque para mim é muito mais racional crer que Deus criou todas as coisas. Essa terra não é um mero acaso de um acidente cósmico. O verso 1 diz: veio da cabeça de Deus, foi planejado por Ele. Eu e você viemos dele, planejado por Ele. E João diz no seu evangelho que tudo foi feito por Ele e para Ele. Amigos, entende? Houve um objetivo. Não é um acidente, não é um acaso. Eu e você fomos planejados, viemos da cabeça de Deus, amém? É isso que o texto está dizendo, então, no princípio, na cabeça de Deus. Um outro detalhe também é a palavra ou verbo criar. Essa expressão, o verbo criar, aparece 49 vezes na Bíblia. Existem várias palavras para o verbo criar. Existe a palavra, por exemplo, yatsar, que significa formar de alguma coisa que já existe, criar de alguma coisa que já existe. Mas o verbo barar, ele é uso exclusivo de Deus. Ou seja, esse verbo criar aqui de Gênesis capítulo 1, somente Deus pode usá-lo. Sabe por quê? Porque Deus é o único que cria do nada. Deus diz e as coisas acontecem. Deus fala e as coisas surgem, aparecem. É criada. Então o verbo criar é um verbo exclusivo e ele aparece como criar, bará, só quando Deus é o sujeito do texto. Entenderam? Então o verbo barar é um verbo exclusivo de Deus. Só Deus pode se utilizar
deste verbo. E aí o verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia é tohu bohu. Tohu bohu significa que a terra estava em caos. Não havia forma, ela estava vazia, ou seja, estava morta, não havia vida nessa terra. Tudo era um caos. Então Deus passa do caos para a ordem. Percebem? Então, da desordem para a ordem. Não havia luz, tudo estava coberto pelas trevas. Deus então diz: haja luz, e houve luz. Isso significa que Deus pega da desordem para a ordem. E quando ele conclui o primeiro dia, ele diz: bom. O segundo dia, bom. O terceiro dia, bom. O quarto dia, bom. O quinto dia, bom. O sexto dia, bom. E aí ele cria o homem, ele cria a mulher. E ele então diz: é muito bom. Por que é muito bom? Porque tudo estava concluído. Tudo agora estava em ordem. Porque aquilo que era incolor passou a ter cor. Aquilo que era inanimado tornou-se animado. Aquilo que não tinha vida, agora tem vida. Agora aquilo que não tinha sentido, tem sentido. Porque tudo estava em ordem. E a Bíblia diz, no livro de Isaías, que essa terra foi criada para ser habitada. Sabe o que isso me mostra? Que Deus cuidou de todos os detalhes, para que todas as necessidades, tanto do homem quanto da mulher, pudessem ser supridas pelo Criador. Tudo foi criado em paz, tudo foi criado em perfeita harmonia. Mas houve uma interrupção, houve uma intromissão. E vale ressaltar que tanto essa intromissão ou essa interrupção no plano da criação não pegou Deus de surpresa. Porque o livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Já havia um plano. Se de repente o homem caísse em pecado, Deus já tinha um plano. Amigo, Deus não é pego de surpresa. Deus é onipotente, Ele tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus é onisciente. Deus sabe do que está passando na sua vida, Ele sabe o que está dentro do seu coração. Nada passa desapercebido aos olhos dele. E Ele é onipresente, Ele está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Como um Deus que tem todo esse poder e todo esse atributo seria pego de surpresa? É claro que não. Deus planejou essa terra, mas Ele nos criou com livre-arbítrio. E o homem teria a escolha em obedecê-lo ou não. Não fomos criados como robôs. Deus nos criou como seres livres. Somos livres para obedecê-lo ou não, para adorá-lo ou não, para escolhê-lo como nosso Salvador ou não. Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E vamos perder a nossa salvação se não aceitarmos. Porque Ele veio a esta terra morrer para mim e morrer para você, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas depende de mim, se eu vou aceitar ou não. Cristo bate no coração, Ele não arromba a porta. Ele não é como o diabo que arromba a porta, que mata, que destrói. Cristo é cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Tudo foi criado perfeitamente. Mas havia uma condição. A condição que o homem e a mulher não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E já estamos no capítulo 2, no verso 15, o verso 16. Deus disse para o homem, Deus disse para a mulher: tudo que eu criei é de vocês. Todas as árvores frutíferas pertencem a vocês. Tudo que está aqui é seu. Só uma coisa que não. Essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigo, não havia nenhum poder sobrenatural naquela árvore. Aquela árvore representava apenas a obediência. Aquela árvore representava apenas um sinal da fidelidade do homem e da mulher para com seu Criador. Era a única coisa que representava aquela árvore. E era a única coisa que poderia separar o casal do seu Criador. A única coisa. O diabo sabia disso. E ele então esperou o tempo oportuno. O livro Patriarcas e Profetas, ou História da Redenção, diz que ele se reúne com todos os anjos caídos e ele então diz: nenhum de vocês tem condições de fazer o santo par cair. Tem que ser eu.
Ele mesmo elaborou o plano. Ele mesmo esteve presente no Éden, estudando o casal, esperando o tempo oportuno para fazer o casal tropeçar. E ele então esperou pacientemente, porque Pedro diz que ele é como um leão que fica nos rodeando, esperando o momento para atacar. Amigos, ele tem uma característica: ele é trabalhador, ele não desiste, ele é insistente e ele sabe que pouco tempo lhe resta nessa terra e ele fará de tudo para fazer eu e você nos afastarmos de Deus. Em especial os líderes da igreja. A mensageira do Senhor diz que ele usa todo o tempo dele e toda a atenção dele para fazer um líder cair, para fazer um líder tropeçar. Porque quando um líder cai, quando um líder tropeça, você já parou para imaginar o estrago que ele faz? Percebem? Precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos guardar a nossa vida dia após dia. Então, amigo, tenha um relacionamento com este livro. Tenha momentos de oração, tenha presença na casa de Deus, participe, envolva-se com as coisas de Deus, porque mente vazia é oficina para o diabo e precisamos então suprir todos os nossos vazios, preencher todos os nossos vazios com aquilo que vem do alto, amém? Que seja o desejo do seu coração. Por que estou dizendo isso? Porque um dia a mulher estava caminhando sozinha no Éden e aqui começa um problema. Porque ela foi criada para ser companheira do homem, assim como o homem foi criado para ser companheira dela. É por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E este homem aqui, no sentido genérico, esse homem aqui tem a ver com o homem e a mulher. Ninguém foi criado para ser uma ilha deserta. Fomos criados para nos relacionar. Porque já viemos de um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e você fomos criados de uma relação divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, um relacionamento, e viemos de um relacionamento. Então, isso me mostra que eu e você somos seres relacionais. Não somos seres para viver isolados. É por isso que temos um mundo hoje com tantas doenças psicológicas como depressão. Muitas vezes as pessoas vêm num desejo terrível de ficarem só, porque já estão feridas, cansadas e machucadas. Amigos, ninguém foi criado para viver só. E a mulher estava sozinha. E agora ela está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você percebe que é assim que nasce o pecado? Primeiro, ela estava sozinha. Segundo, ela estava onde não deveria estar. Terceiro, ela ouve uma voz que ela não deveria ouvir. Ela ouve a voz do diabo. Sabe o que me chama a atenção? Que a voz foi tão doce que a mulher acreditou que ouvia o próprio pensamento. Você acha que o inimigo ele vai aparecer para você com um rabo, com um chifre, com um tridente na mão, dizendo, eu sou o inimigo? Claro que não. Ele vai aparecer naquilo que é o meu e o seu ponto fraco. Ele sabe qual é o meu ponto fraco. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Lembra de Salomão? Qual era o ponto fraco de Salomão? Isso aí, mulheres. Qual era o ponto fraco de Judas? Dinheiro. Qual era o ponto fraco de Ananias e Safira? Dinheiro. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco e é neste ponto fraco que ele vai trabalhar. Então a mulher estava sozinha. Ela estava num lugar onde ela não deveria estar. E agora ela começa a ouvir uma voz que ela não deveria ouvir. E aquela voz era tão mansa, tão suave, que a mulher não entendeu de onde vem essa voz. Ela acreditava que ouvia o próprio pensamento. Então ela olha para aquela árvore e ali está a serpente enrolada com fruto. E a serpente então diz, é assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? E a mulher agora comete um outro erro. Além de ouvir, ela tem um diálogo com o inimigo. Amigos, não existe diálogo com o diabo. Existem igrejas que dão microfone para ele, existem igrejas que ficam falando somente o nome dele. Olha para Cristo. Olha a forma que Cristo conversava com ele. Que o Senhor te repreenda. Na maioria das vezes, são frases monossílabas, ou seja, rápidas, curtinhas. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Percebe? Você não percebe e não encontra Cristo
dialogando com o inimigo, porque não há diálogo com o inimigo. Então ela estava no lugar onde não deveria estar, ouviu uma voz que não deveria ouvir e agora começa a dialogar com o inimigo. E esse diálogo fez que a mulher duvidasse de Deus. E sabe por quê? Porque ela já ouviu falar que quem comesse daquele fruto morreria. A cobra ou a serpente comeu e não morreu. Um outro detalhe, Satanás não se transformou em uma cobra, ok? Ele encarnou na cobra. A primeira sessão espírita que acontece é dentro do jardim do Éden. O diabo encarna na serpente. Estava sozinha, no lugar onde não deveria estar. Ouviu uma voz que não deveria ouvir. Dialogou com o inimigo. O diálogo gerou a dúvida. E a dúvida gerou o pecado. Por que o pecado? Porque ela comeu o fruto. E agora ela consolida o pecado, ela come o fruto. E a Bíblia diz que o pecado então gera a morte. E ela não morre de primeiro momento, e quem sabe isso foi um espanto para ela, e o diabo continua, os seus olhos agora se abrirão, você terá conhecimento do bem e do mal. Esse era o desejo do coração dele. Era ele que gostaria de estar sentado no trono, regendo todas as coisas, porque ele diz, você será como Deus. Ele passa o sentimento do coração dele agora para a mulher. E agora a mulher então leva o fruto para o seu marido. E ela então dá um pedaço do fruto para Adão. Adão, ele olha para a mulher e percebe que havia algo diferente, porque não havia mais sobre ela o manto de glória que a cobria. Agora ele vê a nudez da mulher como é. E ele fica espantado com aquilo, sem entender muita coisa. E quando ela dá o fruto para ele, Adão entra num conflito íntimo. Porque ele temia agora que a mulher morresse. Ele temia perder essa mulher, porque ela era osso dos ossos de Adão, carne da sua carne. Ela foi criada para ser a sua companheira. E agora ele temia perder essa mulher. Mas Ellen White diz, se somente Eva tivesse pecado, Jesus teria morrido por ela. Somente por ela. Percebe o amor de Deus para mim e para você? Só que Adão faz uma escolha. Ele troca o Criador pela criatura. Isso está em Romanos, capítulo 1, verso 25. Adão come o fruto. E agora, aquele casal que tinha a alegria de estar na presença de Deus, passaram a ter medo de Deus. Amigos, eu quero repetir algo. Estava sozinha, num local onde não deveria estar, ouviu uma voz que não deveria ouvir, dialogou com quem não deveria dialogar, duvidou, comeu o fruto e agora leva o fruto para o seu marido. O marido come o fruto e agora os dois têm medo de Deus, fogem, escondem-se. Percebe que essa é a nossa história? É assim que acontece comigo e com você? Pecamos porque estamos no lugar onde não deveríamos estar, vendo uma coisa que não deveríamos ver, ouvindo uma coisa que não deveríamos ouvir. E quando somos descobertos, ou quando cai a percepção do pecado, o que fazemos? Fugimos de Deus. Buscamos nos esconder de Deus. E Adão e Eva então se esconderam. E eu fico imaginando Deus entrando no Éden e dizendo, Adão, onde estás? Adão, onde estás? E eu fico imaginando Deus ali olhando bem pertinho. Adão, por que está escondido? Eu estou te vendo, Adão. Porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E Adão então disse, Senhor, eu percebi que estava nu. Mas quem te fez saber que estavas nu? Por acaso comestes do fruto que eu disse que não poderias comer? Sim, a mulher que tu criastes me deu fruto e eu comi. Mulher, mas por que fizeste isso? A serpente que tu criastes me deu fruto e eu comi. Há um diálogo com o homem, há um diálogo com a mulher. Para a serpente não há diálogo, há uma condenação. E Deus então diz nos versos seguintes, ele diz que a serpente seria maldita. Está no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Para Adão e para Eva não há palavra de maldições. Deus não diz, Adão, você será maldito. Mulher, você será maldita. Não. A primeira maldição vem para a serpente. Agora sim, o verso 17 diz assim, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses,
maldita é a terra por tua causa. Percebe? Maldita é a serpente e maldita é a terra. Deus não disse para Adão, Deus não disse para Eva que eles eram malditos. Ele apenas disse para a serpente e para a terra. Sabe o que é interessante? A palavra maldita no hebraico significa sujeito ao fogo. Quem está sujeito ao fogo? O diabo. Mateus capítulo 25, verso 41 diz que o fogo está preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo está preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo não é para o homem. O fogo não é para a mulher. E se forem, é de intrometidos, porque Cristo pagou o preço, meu e seu, na cruz do Calvário, para que eu e você não pudéssemos ser lançados no fogo. O fogo é sorte do diabo. O fogo é a sorte dos anjos caídos. Não foi criado para os homens. Então o texto diz que o fogo está reservado para a serpente e os seus anjos. Mateus capítulo 25, no verso 41, é por isso que ele disse, maldita és. Mas em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 11, diz que essa terra também será purificada com fogo. Percebem? O mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que purifica. O fogo é para a serpente. O fogo é para a terra. Não é para o homem, não é para a mulher. Porque para o homem, para a mulher, Gênesis 3, verso 15, para o homem, para a mulher, é o Cordeiro de Deus, o descendente da mulher, aquele que tira os pecados do mundo, que é Cristo Jesus, amém? Esse é a solução. Jesus está dizendo de maneira bem clara, o fogo é para aqueles que me rejeitam. O fogo é para aqueles que dão ouvidos à voz do inimigo. O fogo é para este grupo de pessoas. O fogo não é para mim. O fogo não é para você. Amém? E aí Cristo é muito claro em dizer que todo aquele que entregar a vida a Ele, que todo aquele que selar a fé com Cristo Jesus, terá o seu nome escrito no livro da vida. E aí o livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 diz que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida são esses que Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus, virá buscar os que têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse, capítulo 21, verso 27 diz que só entrarão nos céus aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas o capítulo 20, verso 15 também diz que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lembra? O fogo foi criado para a serpente e para os seus anjos, não para os homens. Mas se eles recusarem a Cristo, Cristo vai respeitar o seu livre-arbítrio e eles então serão lançados à sorte que pertence ao diabo e os seus anjos. Maldita é a serpente, maldita é a terra. A maldição foi para eles, porque para os homens foi a bênção de ter Cristo Jesus. Amém? É o seu desejo entregar a sua vida a Ele? Gostaria você de ter um relacionamento vívido com Cristo Jesus cada vez mais? Sim? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por buscar entendermos um pouco melhor o livro de Gênesis. Como é bom saber da história da criação, mas também da redenção. Salve-nos para o Teu reino, perdoando assim os nossos pecados, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.